Fala, meu povo, tudo bem? Então, nessa última semana, 4 pessoas diferentes vieram conversar comigo e apresentaram alguns sintomas do que a gente conhece como síndrome do impostor, tá? Para quem não sabe o que é essa síndrome do impostor, é basicamente uma situação onde você sempre acredita que você é uma fraude, tá? Então, a pessoa consegue fazer isso em uma ou em várias áreas da vida dela. Então, normalmente isso acontece com pessoas na área profissional, tá? Especialmente quem está entrando no mercado de trabalho agora, que é a situação da maior parte dos meus amigos, né? Então, essas 4 pessoas que vieram conversar comigo, 2 delas eu tive uma conversa bastante extensa, e claramente essas pessoas apresentavam sempre os mesmos padrões, né? Assim como eu, quando eu tive a síndrome do impostor, apresentei. E eu queria falar publicamente a respeito disso, porque eu acredito ter elaborado uma solução viável para você conseguir vencer a síndrome do impostor. Porque a síndrome do impostor nada mais é do que você estar olhando para o lugar certo na hora errada. Então, o que acontece é mais ou menos o seguinte: por exemplo, eu quero ser um chefe de cozinha e aí eu olho para aqueles caras que são super chefes de cozinha, né, o que eles fazem e tudo, e aí eu olho e falo, não, cara, eu não sou chefe de cozinha. Quem é chefe de cozinha de verdade são aquelas pessoas. Se eu me definir como chefe de cozinha, eu já estou sendo uma farsa, sabe? Então, assim, você está olhando para a coisa certa, você está olhando para uma pessoa que é um exemplo às vezes na sua área, mas você está fazendo aquilo no momento errado, você está comparando duas coisas que não são comparáveis. E aí, observando tudo isso, né, eu resolvi propor um método avaliando o que eu fiz para conseguir superar a síndrome do impostor e avaliando também a situação onde essas outras pessoas estavam. E eu construí um método bastante simples, mas nada fácil de executar, que de fato faz com que você olhe para a coisa certa na hora certa, tá? Então, vamos lá. Uma das características principais de uma pessoa que está sofrendo com a síndrome do impostor é a desconexão com a realidade. Então, ela acredita que, independente de quem ela seja ou do valor que ela gere, ela está se vendendo demais, ela está vendendo algum valor que ela não consegue cumprir de fato. Isso, na maior parte das vezes, está errado. Tá? Então, por exemplo, se você é um designer, mas poxa, você começou a fazer design há, sei lá, 2, 3 meses, cara, não adianta você se comparar com um cara que é designer há 20 anos, que isso não vai rolar, entendeu? Essa pessoa de 20 anos, ela já passou por várias vezes no trabalho que você está se propondo a passar, então ela já aprendeu, às vezes inconscientemente ela já aprendeu várias coisas que você ainda não passou, que você ainda não aprendeu. E exatamente por isso você tem que respeitar o tempo e começar a olhar para o lugar certo, né? Então vamos para a solução prática, né? Essa desconexão com a realidade, a razão dela existir é que a gente consistentemente está sendo mostrado, né? Está sendo exposto a pessoas que são muito boas naquilo que elas fazem, né? Parte da responsabilidade disso vem da internet, porque, cara, se você faz qualquer coisa, você provavelmente consegue, acessando a internet, ver pessoas que são muito melhores do que você fazendo aquilo que você está fazendo. E aí você vai se sentir um lixo por causa disso. Então, o que você faz para você conseguir chegar no nível dessas pessoas de fato, tá? E desconsiderar esse tipo de pensamento, né? Bom, o processo que eu desenvolvi ele é dividido em 4 passos. Né? O primeiro desses passos é alinhamento de rotina, tá? Adesão de rotina, verificar a adesão de rotina. O segundo passo é abertura à oportunidade. O terceiro passo é ter resultado através das oportunidades. E o quarto passo é transformar esse processo todo em sustentável. Tá? Porque depois que você consegue resultado, você tem que voltar para ajustar teu processo novamente, assim sucessivamente. Vou explicar, parece 4 passos difíceis, né, de engolir, mas eu vou explicar como que eles se aplicam para alguém que está sofrendo com a síndrome do impostor. Tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos supor que eu queira me tornar um grande alpinista, tá? Eu quero escalar montanhas, quero escalar. Não tenho contato nenhum com isso hoje em dia. Qual que seria a forma errada de eu fazer isso? Primeira coisa seria eu abrir o YouTube, ver vídeos de alpinistas sinistros escalando montanhas sinistras e falar assim, cara, o cara bota os dedos lá, se encaixa no meio das pedras lá, e eu vou olhar e falar, cara, eu não tenho a menor condição de fazer isso aqui, eu definitivamente não sou um alpinista. Eu posso ir para uma escola de escalada e eu vou começar a falhar rápido, porque eu tô esperando que eu consiga encaixar meus dedos lá. Tem uns caras que literalmente pegam a ponta do dedo para subir a montanha. Então, eu vou estar me comparando com uma pessoa que está anos-luz na minha frente, sendo que eu nem tive 1/4 do processo que ela teve para poder aprender
a fazer aquela atividade. Então, qual que seria a forma correta de você fazer isso, tá? Para onde você tem que olhar? Supondo que eu queira me tornar um escalador, né, um alpinista. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é estipular uma rotina, tá? Se eu quero aprender a escalar, eu preciso escalar várias vezes, várias coisas diferentes, né? Eu preciso ter uma rotina. Então eu posso criar uma rotina, eu posso fazer uma consultoria barata às vezes com alguém que vai me ensinar um pouquinho do que eu preciso fazer para começar a fazer, entendeu? A essa altura do campeonato nem amador eu sou, porque eu não estou escalando. Então nem isso eu sou ainda, eu não sou nada, eu só sou uma pessoa que está buscando ver qual que é a rotina que um alpinista tem, para depois fazer a adaptação da minha rotina atual, da minha vida atual, com essa rotina que um escalador tem. Então, essa seria a primeira etapa. Você estipular uma rotina, tá? Essa rotina você pode criar ela, você pode pensar em alguma coisa, pô, tem academias agora que oferecem lugares para você escalar? Legal. Uma vez por semana eu vou escalar numa academia dessas, né? Pô, eu tô acima do peso para conseguir aprender a escalar, então talvez eu consertar um pouco mais a minha dieta seja legal também. Mas eu tenho que olhar para a minha vida atual, ver todas as circunstâncias que eu tenho nessa vida minha atual, olhar para a vida de um escalador, de um alpinista, e ver onde que eu consigo sincronizar as duas sem criar um prejuízo muito grande para a minha vida, sem criar um milindre muito grande dentro da minha própria cabeça para me manter 100% dentro da rotina. E aí ver aonde que eu consigo estabilizar nesse primeiro ponto, né? Então, como que eu faço isso, né? Para quem não sabe, eu comecei a malhar para tentar um campeonato de fisiculturismo. E eu tô indo no ritmo que eu consigo ir. Eu tenho várias outras coisas que eu faço na minha vida. Eu sou desenvolvedor de software, eu trabalho pra caramba. Eu tenho alguns trabalhos como designer também. Então, assim, tem várias coisas que eu faço que não são ser bodybuilder. E o fato de terem várias coisas que eu faço que não são ser bodybuilder me fazem ter que alinhar essas duas rotinas e ver qual que é o ponto de equilíbrio entre elas duas, tá? Então, primeira coisa que eu faço estipulo qual que é a rotina que um bodybuilder tem que seguir. No meu caso, eu tenho que ir pra academia 2 vezes por dia, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que controlar meu sono, eu tenho que tomar bastante água, eu tenho que fazer bastante coisa que um bodybuilder faria caso ele estivesse vivendo a minha vida. Mas eu tenho toda essa outra minha vida aqui por trás. Então, o que dessa rotina de bodybuilder eu consigo fazer que vai conciliar com a minha rotina de desenvolvedor de software, por exemplo? Eu não consigo malhar 2 vezes por dia. Então, se eu estender um pouco mais o exercício quando eu for, né, se no lugar de eu ficar, sei lá, 1 hora, eu fico 1h30 na academia e faço um cardio melhor, legal. Adaptando isso, eu consigo achar qual que é meu ponto de sinergia nas duas rotinas, tá? Tem uma frase de um influencer famoso na área de educação física que ele fala assim: é muito melhor você fazer a segunda melhor rotina do mundo o ano inteiro do que fazer a melhor rotina do mundo durante um mês, sabe? Então é exatamente isso que ele está falando. Ele está falando dessa sincronia que você tem que fazer entre o que você é e aquilo que você quer ser e qual que é a rotina que essas duas pessoas têm. Eu ainda não estou falando de ganhar campeonatos, eu ainda não estou falando de eu querer ser alpinista, eu subir o morro mais difícil do negócio. Sabe, eu estou observando exclusivamente a rotina que eu tenho que manter caso eu queira fazer aquilo no futuro. Então, esse é o primeiro passo. Você olha para sua adesão à rotina. Segunda coisa que você tem que fazer é começar a se expor à oportunidade de ter algum resultado através desse modelo, né? Se eu tô querendo ser um alpinista, eu posso marcar, eu vou subir uma montanha uma vez a cada 2 semanas, uma vez no mês, entendeu? Poxa, não é algo que me exige demais, né? Cara, talvez um alpinista profissional suba 10 montanhas no mês, mas cara, eu não sou profissional, eu tô começando agora, eu tenho que manter uma rotina que seja razoável, que eu consiga sincronizar com o meu resto. Então, uma vez, 2 vezes, legal, vamos ver o que a gente consegue fazer. Nesses momentos, o objetivo é você tentar agarrar a oportunidade. Não, vamos colocar assim, agarrar a oportunidade é entrar, se expor à oportunidade e não vencer a oportunidade, tá?
qual que é a diferença entre os dois, né? Se você estivesse estudando para um concurso público, se expor à oportunidade seria você ir lá, fazer a matrícula do concurso, né? Fazer o concurso, fazer a prova de fato. Porque quando você tem a síndrome do impostor, o que acontece é, você estuda, na hora de você fazer a matrícula para o concurso, você para e você pensa, cara, eu não estudei o bastante. Eu não fiz tudo que eu poderia fazer, então eu acho melhor eu nem fazer a minha prova, eu nem me matricular. Entendeu? E isso acontece pra caramba, velho. Pra caramba. A pessoa se auto-sabota aos 45 do segundo tempo. Às vezes ela iria fazer o concurso, iria ver que a nota dela não teria capacidade nenhuma dela passar. Às vezes eu vou, sei lá, eu tô fazendo lá minha escolinha pra poder escalar a montanha. E aí eu cheguei lá numa montanha de verdade e eu vi que eu não consigo nem subir o meio metro da montanha. Entendeu? Isso é a coisa mais normal. Sabe? Porque você está começando agora, você está aderindo à rotina agora. Você já no passo anterior definiu qual é a rotina que você tem que ter. Agora você está começando a se expor à possibilidade de ter algum resultado. Entendeu? Não é para focar em ganhar, não é para focar em ter o resultado máximo que você deveria ter, que você acha que você deveria ter. É quantidade, é quantas vezes você vai fazer uma prova de concurso, é quantas vezes você vai tentar subir a montanha, é quantas vezes você vai tentar subir num palco de bodybuilding, entendeu? Então, é puramente quantitativo nesse momento. Você não está mirando nesse segundo passo em ganhar alguma coisa, você está mirando exclusivamente no fato de você se expor à possibilidade de você ganhar, sabe? Só depois que você já cansou de se expor a essa possibilidade, você pode passar por uma terceira etapa, que é você de fato tirar o resultado dessa oportunidade que você aproveitou. Então, por exemplo, poxa, eu fiz 20 provas de concurso. Cara, eu tô querendo passar no concurso público, né? Estudei, mantive a minha rotina, né? Fiz a adesão da rotina. Agora eu já tô me matriculando nas provas de concurso para ir lá e fazer. E agora eu estou no momento onde de fato eu tenho que passar em uma prova. Aí vem a diferença. Quando você se expõe à oportunidade, você aprende a poder conquistar essa oportunidade. Entendeu? Às vezes você faz isso inconscientemente, tá? Inconscientemente. Às vezes você, por exemplo, aprende a fazer prova de concurso. Eu já vi várias pessoas falando que quando você vai fazer concurso público, isso acontece, né? Você aprende a fazer prova. Você passa não porque você sabe mais da matéria, porque você estudou a mesma coisa, mas sim porque você aprendeu como que aquela prova funciona, qual é a linguagem que ela usa, quando ela vai falar que uma coisa tá certa e outra não. E aí, quando você faz direito às duas primeiras etapas, acaba que você tem o resultado de passar nessa terceira etapa. Às vezes demora mais, às vezes demora menos e tá tudo bem. Isso vai depender da quantidade de vezes que você se expôs à oportunidade de você conseguir. E aí, voltando mais um passo, também na quantidade de treinamento que você conseguiu aderir dentro da sua rotina, sabe? Então, perceba, não é só você chegar lá, estudar e passar no concurso. Você tem que estudar, fazer um monte de prova de concurso e aí você vai passar no concurso. Eu tive um professor meu no ensino médio que ele falava que o tempo para uma pessoa passar em medicina era de 5 anos. Ela falou assim, se você quiser passar em medicina, que é um curso extremamente concorrido, você vai levar 5 anos para poder passar em medicina. Como que ele sabia disso, né? Como que ele fazia noção de que uma pessoa passa em medicina? Porque ele fala, em 5 anos, se você fizer todas as provas de medicina que você puder, você eventualmente vai aprender a fazer a prova. Você vai ter tempo para estudar, né? Você vai estar lá com a sua rotina, você vai estar lá otimizando a sua rotina, né? Porque uma das coisas que as pessoas não fazem é que nessa segunda etapa, quando ela se expõe à oportunidade e perde, ela simplesmente bota isso de lado, né? Ela não aprende com os erros dela, ela não está olhando pela quantidade de vezes que ela tem que fracassar. Então ela estava querendo ter o resultado, ela não teve o resultado, aí ela achou que ela era uma farsa e ela tinha que largar aquilo mesmo porque aquilo não era para ela. Então o erro que a pessoa comete é exatamente aí. Se nesses 5 anos você se dedicar, se nesses 5 anos você fizer todo tipo de prova para medicina que você encontrar pela sua frente, e você fez lá seus simulados, você, minha rotina, eu acho que eu consigo melhorar alguma coisinha aqui para conseguir sustentar esses 5 anos ou para poder encurtar esse tempo de sucesso, né? Massa, você vai lá, otimiza a sua rotina, você se expõe a mais possibilidades e aí eventualmente você tem o resultado, né? A diferença entre esses dois momentos, né, onde você tem que se expor e onde você tem que conquistar o resultado, muitas das vezes, tá? Não sempre, mas muitas das vezes vem exclusivamente da sua resistência ao fracasso,
tá? Que é um aprendizado muito doloroso, não é um aprendizado fácil, mas é um aprendizado que é extremamente eficiente na sua vida, porque eventualmente você vai ter esse resultado. Você já teve a sua adesão à rotina, você já está lá otimizando as partes da sua rotina que você precisa otimizar. Você já está se expondo, já está fracassando, já está dando errado, né? Aquela filosofia do fail fast, fail often, né? Fracasse muito e fracasse rápido. E assim, tentar, até que eventualmente, se você mantiver tudo, se você conseguir sustentar a rotina que você fez a adesão lá atrás, né? E ir melhorando sua adesão a uma rotina perfeita, depois você continuar se expondo à oportunidade, cara, eventualmente você vai ter sucesso. E aí quando você tiver esse sucesso, você vai passar para a próxima etapa. Ter resultado não tem limite, tá? Você ter sucesso não tem limite. Se você é muito rico, você pode ficar ainda mais rico. Se você passou num concurso mais sinistro, você pode passar num concurso ainda mais sinistro. Entendeu? Se você está no melhor vaga de emprego sua, você pode sair, abrir uma empresa nova e ficar ainda mais rico. Então, ter sucesso não tem limite, tá? Você pode definir os seus objetivos. Você pode falar, ó, eu vou chegar até aqui, depois que eu chegar aqui eu penso. Mas o que você precisa fazer depois que você já teve o resultado é transformar essa rotina que você construiu atrás em uma rotina sustentável, tá? Eu tô falando isso porque eu sou uma pessoa que sou muito ambiciosa. Eu corro muito atrás, mas não é um atrás saudável. Não é aquela coisa tipo, pô, legal, a pessoa tá trabalhando lá bastante, ela tá correndo atrás do sonho dela. Não, eu sou o tipo de pessoa que vai parar no hospital. Eu já dei 3 burnouts, quase um quarto, de ir parar no hospital, entendeu? De um deles eu tive que ser quase que internado num centro clínico de psiquiatra. Então foi um rolê assim, eu me destruo no processo. E aí o que eu precisei aprender, né? Porque quando você tem um burnout, quando você chega no seu limite de fato, você descobre que beleza, você pode ter conquistado seu resultado, mas às vezes você não vai ter tempo para conseguir aproveitar o seu resultado. Às vezes você não vai conseguir criar uma rotina onde você consiga tirar proveito do resultado que você teve. E aí, progredir é praticamente impossível, né? Se você é aquela pessoa lá que ralou sua vida toda, passou num concurso, e aí agora você está estudando para um concurso ainda melhor, cara, você tem que ter total consciência de que você agora vai ter que conciliar o seu concurso atual, o seu trabalho atual, você vai ter que conciliar a sua rotina de estudos, né? Você dificilmente vai perder alguma coisa que você ganhou aí durante essa rotina, seja a disciplina na primeira etapa, seja a tolerância a fracasso na segunda etapa, seja o mérito, né? Porque às vezes é difícil de lidar, sabe? Às vezes às vezes você tem um resultado e você mesmo não acredita que você teve o resultado. Muita gente com síndrome do impostor faz isso, tá? E quarto caso, tornar essa rotina sustentável, entendeu? Beleza, já tive o resultado, consegui isso tudo, agora quero continuar progredindo, quero continuar tendo sucesso, beleza. Vamos transformar, vamos alinhar novamente a minha nova vida com esse resultado ao modelo que eu ainda quero chegar, né? Então, por exemplo, se eu estivesse numa competição de bodybuilding, poxa, ganhei meu primeiro campeonato, massa, agora eu já aprendi muita coisa, agora eu já sei várias coisas que vão poder me ajudar nesse processo, e agora é um momento onde eu tenho que parar e olhar a minha rotina e falar, beleza, agora para eu passar para essa próxima etapa, eu tenho que modificar isso aqui, eu tenho que apertar um pouquinho mais, e aí a gente volta para aquela primeira etapa onde você tem que sincronizar a sua rotina novamente. Agora você já é um campeão, agora você já ganhou, entendeu? Onde que pode a síndrome do impostor vir e te bater? Em todos os meios dessas etapas, todas elas. Primeira, você não consegue aderir muito bem à rotina, e aí seu impostor fala, não, isso aqui realmente não é pra você, você não é isso, deixa isso pra lá. Ao invés de você conseguir sincronizar as duas coisas de forma que seja viável pra você, entendeu? E ao longo do tempo você fazer uma otimização. Poxa, tô indo lá, quero ser bodybuilder, tô indo lá pra academia uma vez na semana porque é o que dá pra mim. Subi num campeonato de bodybuilding e perdi, fiz feio, fiz ruim. Primeira coisa, você vai ter que melhorar a sua rotina. Beleza, zero problema. Segunda coisa, você vai ter que ser tolerante a fracasso, porque mesmo que você tivesse malhado pra caraca, você poderia não ganhar esse campeonato. Entendeu? Então, essas duas lições você vai ter que aprender. E aí, beleza, ganhei meu campeonato de bodybuilding, agora quero competir numa categoria superior. Vai ter que ralar, vai ter que alinhar as duas etapas anteriores novamente, vai ter que progredir, entendeu? Então, a síndrome do impostor pode te bater em todos os lugares, né? Como eu falei, essa de adesão de rotina. Segundo caso, putz, não fiz o suficiente, tô malhando uma vez na semana.
cara, uma vez na semana eu acho que não vale a pena eu competir e tal. Você só tá se excluindo a possibilidade de participar, entendeu? E ignorando o aprendizado que você vai ter caso você participe e fracasse. A síndrome do impostor às vezes vem porque para você participar da oportunidade você tem custos, né? Você tem um trabalho que você vai ter que executar, você tem um valor que você vai ter que investir e isso faz parte do protocolo, entendeu? Isso faz parte do protocolo. No bodybuilding em particular, a galera fala que é muito bom você se cadastrar no campeonato quanto antes. Porque daí você já cria aquela casca, você fala, cara, na data tal eu tenho que estar bem. E aí você faz um esforço do caramba, você tenta alinhar sua rotina para você tentar subir no palco no seu melhor. Né? Essa é uma estratégia que você usa para poder tentar vencer a síndrome do impostor. Né? Você faz um investimento antecipado. Mas, se você nunca malhou na sua vida e aí você quer se cadastrar, muito provavelmente você vai se sentir mal, porque você vai falar, cara, eu não tenho físico, não tenho nada para isso. E aí você não vai nem se expor a essa oportunidade. E aí você vai vir com a síndrome do impostor novamente. Você vai falar, eu não sou bodybuilder. Sacou? E as pessoas precisam entender que essa questão de identidade, de você ser ou não ser alguma coisa, é completamente abstrata, tá? Se eu chegar aqui, fazer um desenho de um bonequinho palito e falar que eu sou desenhista a partir de agora, tudo bem, porque eu fiz o meu primeiro desenho agora, mas eu sou desenhista. Eu vou continuar fazendo todo esse processo, vou estabelecer uma rotina, vou verificar de acordo com a minha rotina o que eu consigo manter sustentável, vou me expor, então vou postar meu trabalho, vou mostrar para as pessoas, vou participar de concurso, depois eu vou fazer... eu vou melhorar isso aí até eu ter resultado em algum desses lugares, e aí depois eu vou tornar minha rotina inteira sustentável novamente. E assim eu viro um bom desenhista. Você vê que não tem mistério, você só tem que olhar para a coisa certa na hora certa, entendeu? Aí, momento onde a síndrome do impostor bate novamente, né? Na terceira, pô, tô participando de um monte de campeonato e não tô ganhando, então significa que isso não é pra mim. Sendo que você tá tentando fazer a mesma coisa, às vezes você tá com uma rotina pior, ao invés de ir lá e olhar o que você falhou e você, né, retroalimentar essa rotina sua, velho, pô, beleza, não tô conseguindo fazer isso do jeito perfeito, mas eu acho que eu consigo melhorar essa partezinha aqui e assim sucessivamente, entendeu? Resultados são proporcionais, velho. Se você colocar uma rotina muito boa e você se expor bastante, eventualmente você vai ter resultado. Não tem como não ter, sabe? E, velho, o mérito que você tem que ter em cada uma dessas etapas é diferente. Na primeira, você tem que medir exclusivamente sua adesão à rotina. Na segunda, você tem que se medir exclusivamente através da quantidade de oportunidades que você se expôs. Na terceira, a quantidade de resultados que você conseguiu aproveitar. E na quarta, o quanto você conseguiu transformar essa rotina em algo sustentável, sacou? Então, cara, isso sempre acontece, velho. E aí a síndrome do impostor, às vezes, pode bater na sua última etapa, quando você já passou, você já teve o mérito, e aí você tá muito cansado, muito fadigado, e aí você fala assim, não, cara, esse negócio não é pra mim. E aí você vai lá e abandona. Sacou? Essa às vezes é a mais dolorosa, cara. Mas, velho, eu vou te falar, por experiência própria, essa é uma das coisas mais difíceis de você fazer. Uma vez que você chega no ponto de sucesso que você queria chegar, você olhar pro restante da sua vida e pensar assim, cara, e agora? Como é que eu vou transformar isso? Como é que eu vou equilibrar esse negócio? Então, essas são as 4 etapas do que você precisa fazer para vencer a síndrome do impostor. É só você olhar para a coisa certa, entendeu? Não é para você chegar na hora de montar sua rotina de academia e começar a olhar para os grandes bodybuilders. Não é só você começar querendo escalar, ser um bom escalador, ser um bom alpinista, e você começar a olhar para aqueles malucos lá que sobem a montanha inteira só com as mãos. Entendeu? Não é para você fazer isso. Porque quando você faz isso, obviamente você vai dar errado. Você tem um total de zero tolerância a fracasso, tá ligado? É igual você querer andar de bike, aí você começou a aderir à rotina. Não, a primeira coisa que eu tenho que fazer é comprar uma bike. Aí você já tá olhando para aqueles malucos lá que andam de bike há mó tempão, os caras correm pra caramba de bike, faz pirueta com a bike. E você, velho? Você tá no outro momento, você às vezes nem a bike tem ainda. Só que você tá começando a andar de bike uma vez na semana, você tá começando a fazer o negócio agora. Tá tudo bem, é normal você fracassar, você tem que dar risada, velho. Você tem que dar risada. Tem uma coisa que eu gosto muito na geração Z aí, né? A gente tá no momento onde a Gen Z aí tá falando pra caramba, tá inclusive zoando a gente que é millennial. Mas tem uma coisa que eu gosto bastante neles, que eles ridicularizam o próprio fracasso a ponto deles ignorarem o próprio fracasso. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Isso é muito, muito, muito bom. Você tem que ir lá e fazer chacota, sacou? Pô, olha, vê se não faz sentido isso, tá? Um cara quer virar, sei lá, vamos pegar aqui uma outra... O cara quer ser paraquedista. Ele nunca pulou de paraquedas da vida dele.
Primeira coisa que ele vai fazer, não, eu tenho que aprender como é que, né, eu tenho que fazer uma rotina de saltos e tal, tenho que me programar aqui, bolar uma rotina. Beleza. Ele vai lá e vai pular de paraquedas a primeira vez e ele se borra de medo. Ele fala, meu Deus, é um medo do caramba, a galera zoa ele dentro do negócio. Mas o cara vai falar depois, eu sou paraquedista. Aí ele segura na porta do avião e fala, não vou pular que eu tô com medo, mas eu sou paraquedista com medo. Entendeu? E cara, se expor a isso faz bem. Pensa nessa situação, porque esse cara tá muito na frente, esse cara que tá lá segurando na porta do avião, porque ele tem medo de altura, mas ele quer ser paraquedista, ele tá muito na frente de alguém que simplesmente olha, senta, pensa e fala assim, eu nunca vou ser um paraquedista, eu não tenho nem dinheiro pra pular de paraquedas, deixa tudo pra lá, vamos botar isso aí pra lá, sacou? Eu não quero ser uma farsa, eu não quero falar pras pessoas que eu sou uma farsa. Sabe? Então, essa exposição a risco, essa tolerância a fracasso, ela é extremamente importante. E ela faz você vencer a síndrome do impostor. Porque a partir de agora, seu ego não tá falando mais pra você que você não dá conta, de que você não é aquilo tudo. Uma das coisas engraçadas que acontece na síndrome do impostor é a desconexão com a realidade que as pessoas têm. Que elas ao mesmo tempo que elas se acham terríveis, né? Elas não têm valor nenhum, elas não propõem valor nenhum. Elas ao mesmo tempo querem preservar a imagem delas. Quer dizer, se você é um zero à esquerda de verdade, você não tem imagem para você preservar. Então você deveria estar lá fazendo pelo rolê e dando risada de você mesmo, porque afinal de contas você é um zero à esquerda. Você não ia ter prejuízo nenhum fazendo isso. Mas não. Tem o ego delas ali no meio, né? E ela fala, eu sou isso tudo, mas ao mesmo tempo eu não sou isso nada. E aí essa desconexão cria essa síndrome, sabe? Essa desconexão faz você não conseguir fazer as coisas que você está se propondo a fazer de fato. E, velho, todas essas etapas que eu citei, essas 4 etapas, todas elas têm muita tolerância a erro. Muita tolerância a erro. Cara, você chegou da primeira vez, você pegou uma rotina gigantesca, muito complexa, muito difícil, você pode cortar várias coisas que estão ali. Você vai participar de oportunidades? Cara, você pode participar de quantas oportunidades você quiser. Pode participar uma vez no mês, mas seja razoável com a sua proposição, sabe? Seja fiel à sua proposição. Na minha concepção, quanto mais vezes você participar e se ferrar, melhor, porque mais tolerante ao erro você vai ficar, que é a proposta da segunda etapa, sacou? E aí, para ter o resultado na terceira etapa, mesma coisa, você vai fracassar um monte, entendeu? Você vai chegar num ponto onde você vai achar que foi injusto o resultado que te deram, sabe? Eu lembro de um campeonato que eu fui, na época que eu lutava judô, velho, que eu lembro que o resultado foi completamente injusto. Foi completamente injusto. O menino me arrancou sangue no rolê e o juiz nem quis saber. E eu achei um absurdo. Eu fiquei em terceiro lugar. E aí você para pra pensar. Eu achei isso absurdo. Eu pensei, que tal o judô? E esse era meu segundo campeonato. Eu tinha 1 ano e meio treinando. E eu tava achando ruim, tava achando péssimo aquilo lá. Então, moral da história, sabe? A gente, quando tá sofrendo com essa síndrome do impostor, a gente fica distante da realidade. Olha pro lugar certo na hora certa, que esse problema automaticamente vai se resolver, tá? Bom, eu espero ter ajudado vocês, tá? Isso funciona. Testem, validem, vejam se não funciona. Pra mim isso tem funcionado muito bem. E, enfim, espero que ajude vocês. Até mais e obrigado por assistirem.